Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pão Diário Cast. Eu sou a Isabelle, host de hoje, e o tema de hoje é como ter uma vida organizada. Por acaso você já se pegou pensando, meu Deus, eu precisava organizar meu guarda-roupa, organizar a minha casa, organizar a minha rotina, os meus estudos, os estudos dos meus filhos. São tantas coisas na nossa vida para organizar que às vezes a gente acaba se perdendo ou não consegue equilibrar todas as coisas. Afinal, a gente tem uma vida super agitada e são tantas coisas para organizar, com trabalho, escola, faculdade, filhos, família, saúde mental, saúde física, alimentação, são tantas coisas para pensar que às vezes a gente acaba deixando uma coisa ou outra cair. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem, porque a gente não precisa ser perfeita, né? Apesar da gente estar sempre indo atrás de estar sendo melhor, a gente não precisa ser perfeita. Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada Thaís, ela é aqui de Ministério Expandiário, ela trabalha com revisora, trabalhou com o Planner e hoje a gente vai estar aqui nesse bate-papo sobre organização. Bom dia, Thaís. Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos lá conversar sobre esse assunto que é bem importante e essencial para nós, né? Isso aí. E a primeira pergunta é então, por que é tão importante ser uma pessoa organizada? Eu acho que é importante porque fala de prioridades, fala de vida como um todo, e é isso, assim, a gente precisa saber como se organizar em tudo, né? Eu acho que é basicamente isso, assim, a gente precisa entender como viver, tanto organizando a gente mesmo e as áreas da nossa vida, né? Então, eu acho que é bem essencial esse assunto para nós. Legal. Eu acho que é importante a gente ser organizado na nossa vida, porque existem tantas coisas para a gente fazer e tantas coisas para se colocar no lugar, que muitas vezes a gente acaba trazendo como um peso Uhum. para a gente, né? Então, às vezes a gente confunde organização com prisão. Eu acho que a gente tem esse costume de pensar que ser organização é ficar preso a uma rotina, ficar Uhum. preso a algo engessado, né? Mas na verdade a organização ela traz liberdade para a gente, porque justamente porque eu fiz aquela coisa que eu precisava fazer antes num tempo determinado, agora eu tenho tempo para fazer outras atividades, para ter lazer, né? A gente tem essa tendência a ser procrastinadora, né? Eu sou Uhum. extremamente procrastinadora, os Muito. trabalhos da faculdade sempre 23h59, aquela coisa de entregar no último 45 do dia, segundo tempo. mas com o tempo eu fui aprendendo que a organização ela te traz uma certa liberdade para você colocar as coisas no lugar e ter tempo para fazer sem tanta ansiedade. Às vezes isso de deixar para a última hora gera uma ansiedade, é aquele ciclo, né? Eu tô ansiosa porque eu não fiz, mas eu não consigo fazer porque eu tô ansiosa. Uhum. Então acaba acumulando tanta coisa que sem uma organização fica difícil trazer algo mais fluido para nossa rotina, né? Com certeza. A gente tem essa coisa de achar, não, eu vou deixar para depois, eu vou curtir agora esse momento aqui, vou ficar de boa, mas essa questão de ansiedade, e vai gerando, né? Porque a gente vai deixando, vai acumulando tanta coisa, e de repente vira uma bola de neve e a gente não consegue organizar nada. Eu também sou muito procrastinadora, mas se tem uma coisa que eu aprendi agora que eu tenho a minha filha, é que a gente acaba sendo exemplo também, e daí se você não acaba não se organizando para si, você também acaba passando isso para o próximo, para outro, né? Igual na minha casa, assim. Se eu vou, não deixo as coisas organizadas, ela também não vai aprendendo a isso, né? Então é muito importante, né? Uhum. A gente precisa aprender a organizar desde o mais simples, a cama, a casa, as suas coisas, os pequenos detalhes, né? E daí vai do micro para o macro, né? Então é essencial mesmo, assim, né? Em tudo, né? Sim. Desde do trabalho da faculdade, das coisas, em cada detalhe. E isso é muito importante para a vida, assim. Então, Sim. e por mais que tenha, às vezes, assim, os dias desorganizados, e se a gente vai deixando, isso vai crescendo demais e vai tomando conta da vida, né? Então, Sim. é isso. Sabe que eu aprendi a ser mais organizada durante a pandemia, porque eu me formei em 2019 e assim que eu me formei,
mais ou menos março ali, né, começou a pandemia. E a gente sempre acaba usando de desculpa que a gente não tem tempo, né? E durante a faculdade a rotina era mesmo insana. Eu ia para a faculdade de manhã, ia para o trabalho de tarde, voltava para a faculdade de noite, estudava de madrugada, não tinha uma alimentação direito, almoçava pizza, jantava cachorro quente, o que dava assim, né? Então, quando eu saí da faculdade e veio aquele período de isolamento, de estar em casa, foi um momento, assim, crucial para ter uma rotina, mesmo dentro de casa, assim, né? Porque senão a gente acabava gerando uma ansiedade muito grande, assim. Então, eu acordava, eu fazia exercício físico, eu arrumava minha alimentação, e eu passei uns bons meses, assim, até conseguir organizar e perceber, nossa, eu gosto de rotina, sabe? Eu sempre pensei, não sou uma pessoa de rotina, odeio rotina, rotina me deixa entediado. Mas quando eu comecei a ter uma rotina, eu percebi, nossa, eu gosto de dormir às 9 e acordar às 6. Então, o que que eu faço para que no fim do dia eu consiga estar deitada na minha cama às 9 da noite, né? Então, existem muitos métodos de organização, né? Métodos de trabalho, métodos de saúde, métodos de alimentação. Conta pra gente algum desses métodos que você conhece, Thaís. Ah, tem alguns, assim, né? O mais conhecido, eu acho que o mais popular é aquele do Pomodoro, né? Que é para trabalho. Tem alguns outros, tem inúmeros, e o pessoal cada vez mais vai inventando vários, assim, mas eu acho que o Pomodoro é esse que você se concentra, trabalha, fica 1 hora, com 50 minutos, concentrado, focado, e daí, de repente, tira um tempinho, uns 10 minutos, 15 minutos, que seja para levantar, respirar, tomar uma água, e daí tem essa coisa de relaxar, se renovar a mente, né, porque senão se você fica tempo demais, né, também não consegue, daí volta de novo, que daí põe lá no teu reloginho, entende? O pessoal vai usando isso, né, porque a gente também não consegue ficar muito tempo, que a mente acaba distraindo, né? Tem vários métodos também para a organização da casa, porque isso é muito importante também, né, da casa, assim, que senão, que nem agora eu tô morando sozinha, já tem, acho que uns 8 meses, e assim, para mim também foi muito importante isso, porque às vezes, eu vou limpar aqui agora o banheiro, daí agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer outra coisa, que antes a gente não tinha isso, sabe? Que eu não tinha isso, então assim, para mim foi muito importante me organizar, ter essa rotina, igual você falou, porque eu não me considero uma pessoa extremamente organizada, não sou. Eu me considerava uma pessoa extremamente criativa e me encontrava no meu caos criativo, sabe? E daí encontrar essa rotina, para mim, foi importante porque, assim, poxa, na minha casa agora eu tenho o que fazer, como fazer, porque eu tenho ela com a minha filha, então para ela entender também o que a rotina é importante, para encontrar as coisas, para fazer as coisas no horário certo, para ela que está crescendo e está se desenvolvendo, é importante também, entendeu? Então tem esses métodos que te ensinam, senão você fica rodando a tua casa que nem uma barata tonta, sabe? Então assim, na segunda-feira você faz isso, limpa aqui, limpa ali, então assim, acho que tem um que se chama Fly Lady, que te ajuda a fazer essas atividades, essas tarefas domésticas também. Então tem bastante opção para quem precisa, para quem está iniciando nesse mundo, é só dar uma pesquisada que você encontra várias opções, entendeu? Para todos os tipos e Era gostos. exatamente isso que eu ia falar, porque eu e a Thaís, a gente não está aqui como especialista. Não mesmo. Muito pelo contrário, a gente está aqui como pessoas reais que precisam de organização em suas vidas também. Então, coloca no Google, joga no Instagram, tem um monte de gente ensinando a fazer. Não existe uma fórmula mágica. Eu acho que não existe uma receita pronta. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem coisas que se encaixam na sua rotina, tem um movimento. Eu gosto de dormir cedo, outra pessoa gosta de dormir tarde, uma pessoa come mais pelo dia, outra come mais pela noite. Então, existem diversos métodos de organização, cada um diferente para um estilo de vida, uma personalidade. E eu acho isso que você falou da pessoa criativa é muito legal, porque a gente que é criativo, a gente tende a ter esse caos artístico, né? E uma forma de organizar os nossos pensamentos nem sempre vai ser o padrão. Às vezes você tem um jeito de desenhar, um jeito de escrever e de ir anotando, e existem materiais que podem ajudar com isso também, né? E por isso tem o Planner Pão Diário, eu ia comentar sobre o Planner do Pão Diário, que é assim, se você já pegou o Planner Pão Diário na sua mão, você deve ter pensado,
Meu Deus, eu nem sabia que eu tinha tanta coisa na minha vida para organizar. Uhum. Mas o Planner, ele é uma ferramenta que ele te traz pronto listas que você talvez perderia tempo fazendo no computador, ou à mão, ou colocando numa agenda. Sabe, a gente brinca, né, que o Planner, ele é o primo rico da agenda. Aham. Porque a agenda, ela vem ali, aquela folha em branco pro dia, você anota o que você tem que fazer no dia. Existe o método de listas, né? Você Isso, coloca a lista do que você tem que fazer por dia. exato. Tem ferramentas digitais que você pode fazer isso. Mas o Planner, ele te traz tudo pronto. Ele te traz as coisas mastigadas. Então, você vai encontrar lugar para anotar receitas que você gosta, lugar para colocar quanto você abasteceu de gasolina, quantos Uhum. litros deu, quantos quilômetros seu carro fez, essas coisas que... Questões das finanças também, Questões de finanças. muito importante. Eu, pelo menos, assim, sou uma pessoa extremamente distraída. Às vezes eu esqueço muitas coisas, assim, e o Planner, ele vem de encontro para mim, pelo menos, assim, que eu preciso, a receita do médico, as coisas, né, eu preciso de muita coisa, assim, e eu, às vezes eu não me dou muito bem com essas coisas de aplicativo, tal, colocar, então, assim, eu gosto muito de escrever, para mim, para fixar, para lembrar, eu gosto demais, então, funciona muito essa questão da escrita, e eu sei que tem muita gente que é assim também, então, o Planner, ele é ótimo nisso também, e eu preciso, tem gente que é muito setorizada, assim, coisas de casa, coisas do trabalho, né? Então, o Planner, ele é sensacional, assim, Sim. né? Eu acho ótimo isso. São 7 áreas da sua vida, né? Tem parte financeira, tem parte de saúde, tem parte de coisas de mulher, tem parte da casa, tem parte de todas as coisas que você puder imaginar. E uma coisa que eu acho muito legal é que a gente não lembra de tudo, né? E anotar, às vezes eu penso assim, fiz uma anotação mental, mas de repente aquela anotação sumiu da tua cabeça, né? E, por exemplo, o número da sua mãe, esses dias furou o pneu do meu carro e estava acabando a bateria do meu celular. E daí eu pensei, nossa, será que eu sei o número da minha mãe de cor? Porque hoje em dia a gente já não tem mais aquele costume. A gente sabia o número de todo mundo de cor antes, né? Agora, como a gente não usa mais, então a gente acaba esquecendo. Então, é importante ter em algum lugar esse tipo de coisa anotado e ter a organização. Então, o Planner, ele traz isso muito pronto pra gente, né? Como um diário mesmo de ir anotando todas as coisas. Com certeza, essas listas, assim, né? Quem gosta muito de fazer listas de filmes, de indicações, livros, essas coisas que são bacanas também, né? Para compartilhar e anotar mesmo, né? Para ver quantos filmes você já assistiu, para fazer indicação. Isso é muito bacana também, assim, né? E é importante isso, fazer. Então, é muito legal, assim, o Planner, ele é bem completo, né? Ele é bem completo. E é importante, né? Igual a gente está assumindo aqui que não é, né, extremamente organizado, longe disso. Então, eu acho que ele vem suprir essa necessidade totalmente, assim, né? Então, é muito bom. Ele vem ajudar mesmo, assim, né? Sim. E sabe que antes de conseguir usar o Planner, eu tentei muitas vezes e falhei miseravelmente. Porque você adquire o Planner e às vezes você não sabe como usar todas aquelas ferramentas, todas aquelas coisas. Então, a gente tem no nosso site artigos e explicações e vídeos sobre como utilizar o Planner, porque às vezes você pega e você pensa, nossa, não vou nem anotar isso. Mas quando você começa a pegar o jeito e ir colocando as coisas e anotando, você percebe como faz diferença na sua vida você ter as coisas mais organizadas, as coisas ali escritas para organizar a sua rotina, né? Com certeza, com certeza. Eu sou um pouco mais velha que você, eu sou de uma época que a gente anotava tudo na agenda mesmo e fazia essas coisas, e era de uma época mesmo que era costume fazer isso, né? Então, eu acho muito legal isso de manter, né? Tem gente que o pessoal que já desacostumou com isso, mas eu gosto disso ainda, né? Então, para mim, é muito bom continuar, sabe, mantendo. Tem gente que não gosta mais nem de escrever, já desacostuma mesmo a escrever. Então, mas para mim, ele mantém essa lembrança de antes, sabe? E sempre escrever aquilo que a gente precisa, essas listas, essas coisas assim, ele mantém, ele é uma ajuda sempre constante, sabe? Sim. Então, ele é ótimo mesmo, sabe?
Mas você pode utilizar também essas ferramentas digitais para complementar o Com planner, certeza. porque apesar dele ter tudo lá para você anotar e tal, às vezes você quer fazer um cálculo diferente ou ter alguma coisa diferente, e ele pode ser complementado com ferramentas digitais. Então, eu gosto do digital, mas o planner, você pode deixar o planner na sua casa, você pode colocar as coisas lá e acompanhar no seu celular. Então, às vezes, ao invés de ter 1 milhão de aplicativos, né? Precisa de aplicativo para finanças, aplicativo para gasolina, aplicativo para isso, para aquilo. Você tem tudo num só lugar e às vezes um ou outro aplicativo ali para complementar a usabilidade do planner, né? Que legal isso, né? Porque dá para, mesmo nessa era super digital, tudo, você ainda consegue manter o físico, né? O papel sendo super útil e prático, né? Eu acho que isso é muito legal. E útil, né? E agora falando um pouquinho sobre o primeiro passo para ter uma vida organizada. Assim, se a pessoa está aqui assistindo a esse podcast, ela provavelmente está querendo ter uma vida organizada. Assim. Então, apesar de ter ferramentas e pesquisas e tal, qual que você acha que é o primeiro passo para ter uma vida organizada? Bom, não, já admitindo que não é organizada, né? Tirando esse passo zero aí, né? Eu acho que é importante, assim, recorrer, assim, né, a esses métodos de ajuda, né? Eu vou aqui buscar ajuda em Deus, inclusive, assim, Deus me ajuda, porque sozinha eu não consigo, né? Porque que nem eu que sou procrastinadora, eu sei que sozinha eu não consigo mesmo, assim, né? Então, assim, eu setorizo várias coisas no dia. Eu não consigo estabelecer metas enormes para o meu dia a dia. Eu quero fazer várias coisas, então eu preciso ser organizada, estabelecer metas pequenas, sabe? Eu vou fazer isso, entende? E me satisfazer com aquilo, com essa conquista, sabe? Pequenas conquistas para aquele dia. Então, eu acho que esse primeiro passo é isso, sabe? Pequenos passos e isso. Vamos lá, conseguiu isso, vamos partir para o próximo passo. E confiar em Deus, que cada passo é uma vitória e a gente vai seguindo para o próximo passo. E não desistir, sabe? Para mim é isso, assim, entendeu? Legal. Eu sempre falo muito sobre a questão do autoconhecimento, assim, eu acho que o autoconhecimento, nesse processo de organização da vida, ele é essencial, assim, porque tem certas coisas que são fáceis para mim, tipo, eu moro sozinha, é fácil para mim manter a minha casa organizada, então, eu moro sozinha, então, tenho pouca louça, tenho pouca sujeira, poucas coisas, então, minha casa é organizada. Agora, por exemplo, alimentação, para mim já é uma coisa bem mais difícil de manter organizada. Então, o que eu faço? O que eu vou fazer? Para mim funciona comprar marmita, ter ali uma coisa pronta, organizada e tal. Então, cada um sabe aonde que aperta, né? Tipo, nossa, para mim, eu sempre deixo os trabalhos da faculdade por último. Então, o que eu vou fazer para organizar essa parte, sabe? E às vezes, essa questão de setorizar, como a gente fala, ele é importante para você ver, nossa, aonde que é mais fácil, onde que é mais difícil, sabe? Aonde que para mim é natural me organizar com isso. Porque tem aquelas coisas que a gente gosta, tipo assim, eu sempre vou tirar tempo para ir no cinema, por exemplo. Eu gosto de ir no cinema, uma vez por semana eu vou no cinema, então eu vou me organizar para naquele horário estar livre para isso. Então, com as coisas que a gente gosta, às vezes é mais fácil de organizar, né? Então, se a gente começar com essa questão de autoconhecimento e perceber o que é mais fácil, o que é mais difícil, anotar, fazer pesquisa sobre, nossa, para resolver isso, o que eu posso fazer? Então, buscar de fontes confiáveis também, né? Então, tendo esse autoconhecimento, eu acho que você consegue desenhar muito melhor a sua rotina, porque você não pode desenhar a sua rotina em cima de algo que você acha que é o certo, tipo, não posso comer carboidrato à noite, sabe? Né? Essas as coisas polêmicas, assim, você não precisa seguir essas regras se elas não funcionam para você, né? Então, você tem que colocar para você, né? Exatamente, porque o que funciona para você não funciona para mim, né? E é aí que tá. Eu acho assim, porque as prioridades são diferentes, né? O que é prioridade para você não é prioridade para mim, muitas vezes, né? E a gente tem que entender isso e fazer as pazes com isso também, né? Então, assim, igual você começou, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E quando a gente entende isso, a ansiedade diminui um pouco e eu posso
dar os passos, né? E, assim, uma coisa que a gente tem que entender também, assim, que a organização, tem gente super organizada, que maravilhoso isso, aquilo outro, eu quero ser como fulano de tal. Uhum. Não, né? Tem gente que Você nasceu não com é isso. fulano, Exato, né? você não é fulano. Mas entender que a organização, ela pode ser trabalhada. Eu não preciso ser como fulano, mas eu posso trabalhar a organização na minha vida. Eu fui entender isso recentemente. Eu sou desorganizada e ponto. Não, a gente pode trabalhar isso na sua vida. Eu posso aprender que eu posso mudar. A vida pode mudar. A gente não é uma estátua e as coisas não vão mudar. Não, as coisas podem mudar. Então, assim, ao longo da nossa vida, a gente vai ter mudanças. As coisas vão acontecer, né? A gente é uma metamorfose ambulante. Tá tudo bem sobre isso. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a dar prioridade para as coisas que têm prioridade na nossa vida, as coisas começam a mudar, né? Então, e elas se encaixam na nossa vida. Então, quando isso acontece, a gente vai ficando melhor, né, com isso, e a ansiedade diminui, e eu acho que quando a gente dá esse primeiro passo, os outros passos, eles vêm fluidamente, como você colocou também, né? Então, eu acho que é isso, assim. Sim, e eu acho que é engraçado porque eu percebo, e até eu mesma sinto isso às vezes, que às vezes você tem uma semana perfeita, uma semana da rotina perfeita, e de repente na outra semana tudo vira um Nada. caos e nada dá certo, e tudo sai do eixo. E por causa daquela semana você acaba ficando para baixo, desistindo, ou pensando, nossa, eu não consigo nada. Então, é um dia depois do outro, né? Hoje eu vou fazer isso. Se hoje eu não conseguir, tá tudo bem, porque foi o que deu para fazer, né? Às vezes a gente tem essa cobrança de, puxa, tudo deu errado, aí nada mais vai dar certo, sabe? Então, tentar não desanimar mesmo, porque é um dia depois do outro, né? E você comentou ali, eu acho que é muito essa questão de domínio próprio, né? Sim. Domínio próprio tem tudo a ver com organização. Ele traz essa questão, e não só a domínio próprio, a gente vincula muito a raiva, a cólera, né? Essa coisa de se irar e tal, mas eu acho que rotina é uma das coisas que mais exige o domínio próprio, né? É muito isso. E é engraçado como as coisas estão vinculadas, né? Se a gente não está dentro do nosso eixo, não está tendo domínio próprio, acaba extravasando de algum jeito, e daí gera um monte de sentimentos, né? Frustração, gera raiva, e daí parece que as coisas... Tristeza, né? Coisas contrárias ao fruto do Aham, espírito, né? muito. E daí parece que as coisas... Daí que elas ficam fora do lugar mesmo, né? E parece que daí tudo fica desorganizado mesmo, daí que vira uma bagunça, vira um caos mesmo. Mas aí entra essa parte de compreender que não, hoje aconteceu isso. São os dias desorganizados mesmo, né? Aquele dia não deu certo, mas é aquele dia. Mas o que eu posso fazer para não se repetir amanhã, né? É por isso que estabelecer essas pequenas metas. Hoje não deu, mas amanhã o que eu posso fazer? Não preciso estabelecer uma meta que vai até, entende? Sim. Pequenos passos mesmo. E entregar tudo isso nas mãos de Deus, Nas mãos de né? Deus. Porque quando a gente traz essa questão do fruto do Espírito, a gente até estava estudando sobre isso, de que o fruto do Espírito, ele é um caminhar no Espírito, né? E o caminhar exige essa questão de um passo atrás do outro. Então, ele é uma coisa constante, nem sempre a gente vai... Às vezes a gente vai tropeçar, às vezes a gente cai, mas a gente tem que levantar e caminhar no Espírito mesmo. Então, né? questão de rotina é uma questão de entregar nas mãos do Senhor mesmo. E fica muito mais fácil essa caminhada, essa rotina, né? E a gente vai crescendo com isso. E é muito legal, assim, viver isso, né, no dia a dia. E a gente vai se organizando mesmo, né? E é legal demais. E acho que ter pessoas que te apoiam também, né? Porque a gente mesmo aqui, como a gente trabalha junto, a gente acaba tendo esse apoio uma da outra para, nossa, às vezes estou desanimada aqui, aquilo, nossa, nada tá dando certo, não consigo organizar. Não, calma, vamos fazer juntos, vamos ter essa rede de apoio, né, que traz mais tranquilidade para a rotina mesmo. Com certeza, né? O que você precisa, deixa que eu te ajudo, não sei o quê. Essa troca é muito importante, né? Porque a gente vai percebendo que o que falta a gente troca. Então, assim,
isso é importantíssimo, né? Então, é muito bom contar com pessoas também, né? Por mais que às vezes a gente não perceba isso, tudo está muito sempre vinculado, né? Até nessa questão de organização. Às vezes a gente não percebe mesmo, mas é muito bom. Isso, no reino de Deus, com os cristãos, a gente precisa sempre um do outro, né? Para tudo. Isso é muito bom. Sim. Se você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, nunca pegou o planner em suas mãos, dê uma olhada, vá na livraria, dê uma olhada no planner, você vai se apaixonar, porque quando eu peguei o planner a primeira vez, eu pensei assim, nossa, são tantas coisas, eu nem sabia que eu precisava de organização em tudo isso, né? Então, é uma ferramenta realmente assim que ela te traz uma outra perspectiva sobre organização, assim. Então, ele acaba ampliando bastante seu espaço, assim, com relação a isso. Ela abre a tua perspectiva mesmo, a tua visão para várias coisas, né? Assim, às vezes a gente acha que só precisa de uma coisa, né? E engraçado que traz um equilíbrio, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso ser organizada na minha casa, eu preciso ser organizada na minha família, assim, com as coisas da faculdade, com a minha família. Mas às vezes e daí deixa uma coisa só bem e as outras não estão bem. Mas, assim, às vezes a gente precisa de mais coisas, né, para estar bem mesmo, né? Então, assim, com o planner, assim, você vai vendo, nossa, tem isso aqui também, tem isso aqui também. E daí a gente vai vendo que a gente precisa de equilíbrio em tudo, né? E é isso que é legal, assim. Daí tem muitas coisas que vão enriquecendo a nossa vida ali, né? Tem a palavra de Deus, vários versículos tal, e que vão enriquecendo. E daí Deus vai trazendo, assim, pelo menos para mim foi assim, né? E daí Deus vai trazendo a tua memória, coisas que precisam, né? Nossa, Deus, nossa, eu precisava disso, eu precisava daquilo. E assim, poxa, a vida é um todo mesmo, né? E tá tudo interligado. Então, assim, a nossa vida realmente precisa de um equilíbrio, né? Tanto no social, quanto no emocional, espiritual. E é isso, para estarmos bem organizados mesmo, né? A gente precisa do equilíbrio que o Espírito Santo traz, né? E que a palavra de Deus está aqui oferecendo, né? E é muito show isso, assim. Então, é fundamental a gente estar organizados e bem, assim. Sim. E acho que talvez esse seja o maior diferencial do planner do Pão Diário, né? Porque além dele já ser um planner diferenciado, ele tem muito mais páginas do que a maioria do mercado, ele ainda traz essa questão da vida com Deus. Sim. Então, além de todas as coisas de sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus, não é mesmo? Então, além de todas as coisas que ele tem diferenciais, isso é primordial para uma vida de organização, né? Colocar nas suas prioridades Deus em primeiro lugar. Então, além de todas essas coisas que você vai ter para se organizar, ainda essa questão de sua vida com Deus, que tendo isso em ordem é muito mais fácil colocar todas as coisas em ordem, né? Exatamente, como diz a palavra, né? Primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? É isso. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Mais um Pão Diário Cast aí. Então, acesse os outros aí que estão na nossa playlist, dê uma olhada no nosso conteúdo, acesse também o Planner, dê uma olhada nas páginas, faça esse recorte aí para sua vida e que você possa ter aí essa caminhada que seja muito boa e que você possa ir se organizando conforme as coisas forem indo para você. Até a próxima!